Fala pessoal, tá começando mais um corte aqui no canal do Arquibancada Tricolor, então fica ligado e vem com a gente. Começa dando meu boa tarde ao Giovanni Chacon, ao Renan e o Sim, nossos parceiros sempre presentes aqui para falarmos de São Paulo. E quero começar com o Giovanni Chacon, que fez uma análise via Twitter, que eu estava lendo antes até de entrar no ar aqui, que eu concordo com o ponto a ponto. Chacon, muito boa tarde para você. Queria que você fizesse uma análise não só desse jogo, mas da fase do São Paulo, da situação que a gente se encontra hoje no Paulistão e principalmente desempenho pensando na sequência. Boa tarde, Chacon. Boa tarde, Sá, boa tarde, Ilso, boa tarde, Renan. Sempre bom estar com vocês. Boa tarde para nossa audiência, que eu vi aqui numa passadinha, o chat já está pegando fogo, né? Debatendo bastante sobre o que aconteceu ontem. Mas não é só o que acontece ontem, né, gente? É um geral, né? E nesses momentos é o que vale falar também sobre o geral. Essa análise do Twitter, teve até um cara que falou assim: vou esperar sair os episódios na Netflix, né? Porque tava longo, né, o meu tweet e realmente estava bem extenso, né, o que eu escrevi. Então eu vou sintetizar e falei que eu ia falar exatamente o mesmo aqui para quem não viu lá no Twitter, no meu Twitter. Enfim, sobre o desempenho dentro de campo, de forma indiscutível, a gente tem que falar que o time vem piorando, vem evoluindo. Tem a evolução e a involução, tá? Regredindo, né? E isso vem sendo apresentado jogo após jogo. Eu, inclusive, falei sobre o jogo do Corinthians, que o jogo do Corinthians vem se confirmando como um ponto fora da curva dentro dessa temporada de 2025, como algo que foi bem jogado, foi um bom jogo, e o São Paulo fez aquele bom jogo. E, no mais, tiveram diversas falhas, né? Diversas falhas. E a gente vem observando isso cada vez mais. E outra, uma temporada que começa com um elenco melhor, né, um 11 inicial, um 11 inicial melhor do que 2024. Um 11 inicial que cresceu em qualidade técnica, né, de jogadores com a chegada do Oscar, principalmente. Enfim, mostrando que o sistema está vulnerável, né, o jogo de ontem mostrou que o sistema defensivo está muito vulnerável, mais uma vez, né, e mais uma vez eu também gosto de lembrar, né, porque eu fui espancado naquela época, então quando eu perguntei contra o Mirassol, não podia perguntar porque tinha vencido de 4-1, porque era uma, digamos, estragava o clima da vitória, né, contra o Mirassol. Então tá bom, tá aí. Então agora eu acho que dá para perguntar sobre o sistema defensivo, né? E outra coisa, na zona mista ontem, que é um outro ponto que eu abordei para falar sobre o que foi o jogo ontem, o Caleri, sem ninguém perguntar, menciona o jogo contra o Mirassol e fala que o resultado poderia ser completamente diferente. Que o meio em entrelinhas falou, o placar foi enganoso. Né? Então, graças a Deus, não sou eu que falei, inclusive na zona mista ele disse isso. Sobre a questão dos atrasos dos salários, né? Que não é nem salário, é a parte dos direitos de imagem, né? Direito de imagem e premiação, se eu estiver equivocado, né? Não é correto, óbvio que não. Óbvio que não. Ninguém quer ficar sem o que lhe deve. Ponto. E tá certo, tem que ter a cobrança. Mas eu acho que isso não foi o fator para justificar o desempenho ruim ontem de São Paulo. O desempenho ontem do ruim de São Paulo está atribuído à falha tática e técnica da equipe. Ponto. Porque eu estava na beira do gramado e eu vi o pessoal perdendo o gol e ficando puto que perdeu o gol. Não foi deliberado, não teve corpo mole. Teve erros táticos, teve erros técnicos. O pessoal que estava aquecendo, exatamente onde eu estava fazendo a reportagem, estava lá incentivando, vai para cima, pô, vamos lá, vamos ganhar. Os caras não queriam perder, ninguém entregou, né? Ninguém fez isso. Né? Então, é erro tático, é erro técnico. Né? A zona mista, mais uma vez, Lucas e Caleri falaram e faltou falar a direção, né? Que é a direção que tem que dar a explicação nesses casos. Já vou chegar nesse ponto. Lucas e Caleri falaram, aí eles tiraram um pouco da culpa do Zubeldia, falou, então o Caleri usou um termo que eu achei engraçado, ele falou, o técnico ele não tem o joystick, né, o controle do videogame para comandar os jogadores, né, então o erro é muito nosso. Mas ele dividiu a culpa, ele falou que o erro é de todo mundo, o erro é
da parte dos jogadores, é da comissão. Nas entrelinhas ele fala que o erro é da direção, de todo mundo. É compartilhada a culpa. Mas claro que isso bate bastante no Zubeldia, né? O Lucas foi muito abordado, tiveram várias perguntas, não foi eu que fiz, mas muitas perguntas falando sobre gramado sintético e tudo mais. Natural, só fiz uma pergunta em relação a uma matéria que saiu falando que o pessoal do Palmeiras achou estranha a reclamação do Lucas porque ele jogava num gramado péssimo do Morumbi, que não faz sentido nenhum. Mas esse é um outro ponto. Ontem estava muito pontualmente por conta do show. Sobre a direção, cara, mais uma vez omissa, não apareceu, não fala nada. E outra, quando saem as notícias da dívida pelo Ferreirinha com o Grêmio e sobre atraso, não dos salários, né, mas dos direitos de imagem e premiação, e se fosse uma mentira isso, eles iam chegar de peito aberto. Não, isso é um absurdo, né? Até nota oficial poderiam soltar, né, Gabriel? Às vezes poderia ser uma boa soltar uma nota oficial. Será? Uma boa. Fala, não, esse jornalista está faltando com a verdade, né? Porque já fizeram isso. Então, faltou soltar uma notinha oficial, caso não seja verdade. Então, assim, também, cadê para se justificar? Quando falaram que o São Paulo ter jogado mais recuado, né? Eu vi muita gente falando isso, tá tudo certo, opinião. O São Paulo jogou de forma mais reativa contra o Palmeiras para segurar um 0-0, falou que o São Paulo se apequenou. Para mim, se apequenar, é isso daí. Tem o FDIC. Aí tem... Não, a gente precisa só ter o fluxo de caixa. Porque na entrevista que o Carlos Belmonte deu para a gente no Arquibancada Tricolor, ele falou que não precisava sanar a dívida. Precisava só do fluxo de caixa. Fluxo de caixa preciso eu, que se eu for demitido do meu trabalho, se eu não tiver dinheiro entrando, eu não consigo pagar a prestação do meu apartamento, o aluguel, o condomínio. Fluxo de caixa é isso. Um clube precisa ter reserva. Para, no caso de uma eventual perda ali de fluxo de caixa, tem como fazer o pagamento. Não pode atrasar. Não pode atrasar. Né? Aí eu vi muita gente falando assim, mas, premiação pelo 6º lugar? Tem, cara. Sempre teve. Sempre teve. Não é isso que... Não adianta reclamar de que os jogadores não merecem premiação porque foi um 6º lugar. Merece. Chegou o que foi estipulado pela direção, pelo Casares, pelo Belmonte, por todo mundo, era chegar no 6º lugar, pelo menos na Libertadores, na pré-Libertadores. Isso foi obtido. Foi cumprido. Como é que você não vai pagar premiação? Agora, se você isso foi combinado com o grupo, né, Chacon? Não é que eles tiraram da cartola isso. Em janeiro isso foi combinado. Em janeiro de 2024. Entendeu? Ponto. Tem que ser cumprido. Para mim, apequenar o clube é ter atitudes como essa. O Juninho Lopes aqui, grande audiência nossa aqui, sempre fala, premiação por 6º lugar, me desculpe, mas isso é uma piada. Mas aí você reclama isso com o sistema. O sistema é assim. O Wilson e o Renan, que viveram ainda mais essa parte interna do futebol, de quem sabia, quem é que negociava isso, os jogadores participam da negociação, não é, Wilson? Não é, Renan? Não, vou além. Se fica em 7º pré-Libertadores, é menor o valor, mas ainda tem prêmio. Se vai para a Sul-Americana, é menor o valor, mas ainda tem prêmio. Ou seja, todo tipo de... Eu acho que só não teria prêmio se não fosse para lugar nenhum. Ou rebaixado, né? Não tem como premiar um time que caiu de divisão. Mas no natural isso existe. Não adianta brigar, socar a parede. Isso existe, ponto. Próximo Campeonato Brasileiro, se o São Paulo terminar em 8º, vai ter premiação. Ponto. Então, não é isso que tem que ser questionado. O questionado é por que não pagou? Por que não pagou? Cadê o FDIC? Cadê as grandes partes? Ontem apareceu na manga do São Paulo, né, a SP University. Eu estou muito curioso para saber quantos são os inscritos na Universidade do São Paulo. A grande revolução no mundo da educação. Entendeu? São essas coisas, mas cadê a explicação? E não adianta mandar para o Gabriel, para mim, o Wilson e o Renan menos, porque eles não são os repórteres. Mas não adianta mandar para mim, para o Gabriel, para outros setores. Por que não perguntam, então, para o Casares ou para o Belmonte? Onde eles aparecem para a gente perguntar alguma coisa? Onde? A última vez que algum dirigente falou... estavam lá na Zona Mista ontem para você perguntar. Não tava. Eu não vi o Belmonte, eu vi o Casares. O Casares passou
saindo de uma escadaria, que é onde tem o acesso do estacionamento, e foi pro vestiário. Na zona mista, pode ser que no momento... Dá para mandar uma pergunta no comentário aberto? Não dá também, porque o comentário é trancado. O comentário é trancado no Instagram, não dá para perguntar ali. Entendeu? Então, assim, não para falar. Não adianta cobrar que a gente pergunte para eles uma coisa que eles não estão disponíveis a receber uma pergunta, nem que seja para perguntar. Casares, tudo bem? Tomou café da manhã? Nem isso a gente consegue perguntar para ele. A gente não consegue perguntar para ele se ele já almoçou, entendeu? Então não adianta isso. Eles não dão explicação. Na próxima vitória, pode ter certeza que tem post em rede social, sem comentário aberto. Só se o São Paulo fosse campeão paulista. Aí pode ter certeza que o comentário vai estar aberto. Fica tranquilo. Mas assim, para mim já é um término de ciclo do Zubeldia. Lembrando que nos últimos dias passaram conselheiros que são, para serem vitalícios, que são acusados de torcerem para rivais. Tudo isso vai passando nas entrelinhas, né? E desculpa me estender. Como agora eu vi outra pergunta do Davi Silveira que parece que não entendeu muito bem, mas vamos lá, tudo bem, dúvida legítima, vamos lá. O que vocês perguntariam para eles se fossem abertos para responder? Tudo isso, Davi, tudo isso. Assim como da última vez que eu tive a oportunidade de perguntar algo para o Casares, eu perguntei sobre ele ter falado do Mike numa resposta anterior ali na coletiva, sabe? Tipo, o Mike, grandes chances, a base, o uso da base, e contratar o Cedric Soares, entendeu? Ou, por exemplo, quando veio a contratação do Oscar, o meu ponto nunca foi o técnico, o meu ponto sempre foi o financeiro. A mesma coisa vem aí o Thiago Mendes. Se chegar o Thiago Mendes, qual que é o ponto? Técnico? Não, o ponto é financeiro. E qualquer outra contratação. O Oscar foi um puta acerto em questão. Vale o investimento, sem dúvida. Mas, cara, não, porque cortamos 14 jogadores da folha salarial. E cadê esse dinheiro? Porra, tá devendo 9 milhões pro Grêmio. Tá devendo direito de imagem. Puta que pariu. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.